Falando sobre golpes e atualidades, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que a doutora falasse para nós quais são os golpes mais comuns hoje, e o que é de competência do Procon, que o Procon pode ajudar, e o que o Procon não é do competência dele, e o Procon vai falar assim, não, isso aí você tem que procurar já a delegacia ou o Ministério Público. Como é que tá isso? O número de crimes à mão armada é muito pequeno perto dos crimes cibernéticos. Hoje, os maiores índices de assaltos são através das compras online. Então, dos estelionatários, né? São nas compras online. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Doutora, dentro desse contexto, uma curiosidade que sempre o consumidor tem, até onde que vai o consumidor? Quem é esse consumidor? Quem é essa pessoa que pode procurar o Procon? O consumidor é só pessoa física, pode ser pessoa jurídica? Quem que é o consumidor, no geral? Então, nós entendemos que consumidor é todo aquele que compra um produto ou serviço com a finalidade de consumo final. Olá, boa tarde, internautas do nosso canal Direito ao Ponto. Mais um episódio. Aqui nós recebemos uma convidada muito especial, nossa coordenadora do Procon de Rio Verde, e nós queremos conhecer um pouco dela. Doutora Ana Carolina, seja bem-vinda ao nosso canal Direito ao Ponto, conduzido por mim, pelo Dr. Bruno. Seja bem-vindo. Com certeza vamos falar um assunto muito interessante sobre direito do consumidor, falar um pouco o que é o Procon, o que é o Procon de Rio Verde, a sua atualização, o que ele abrange, a sua competência também. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada, eu fico muito agradecida pelo convite, né? Fui convidada pelo Dr. Bruno e para mim é um prazer. Eu falo que o melhor meio, né, de nós, né, aprendermos é a comunicação. E fico muito feliz que cada vez mais nós temos mais canais, mais formas de comunicar, né? E um podcast é sempre muito bom, muito divertido, dinâmico, né? E traz informações importantíssimas. Tive o prazer já de participar de alguns e sei que esse vai ser mais um que vai enriquecer bastante. Estou aí à disposição para a gente tirar todas as dúvidas e falar aí do direito do consumidor, que é um direito também muito conhecido, porém, né, ainda tem muitas dúvidas para ser tiradas e eu fico à disposição. Que bom, né, doutor Bruno, mais uma convidada. É um excelente assunto que nós vamos estar explorando agora, da doutora Ana Carolina. Em primeiro lugar, nós precisamos saber primeiro, aos nossos internautas, o que é o Procon, por que ele foi criado esse órgão, se ele é um órgão municipal, se ele pertence às 3 esferas do governo, qual o motivo, o objetivo de ser criado, a sua competência, até onde o Procon pode estar defendendo o consumidor, e em relação a também o Procon de Rio Verde, quais as suas atuações, o que tem feito agora sob a sua coordenação, doutora? Então, o Procon, né, ele foi criado com a criação do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, né, criado no ano de 1990. Foi-se necessária a criação de órgãos reguladores, né, no Código de Defesa do Consumidor e fiscalizadores. Para quê? Para que seja garantido o direito do consumidor. Esses órgãos foram criados de forma não só municipais, mas também estaduais e de forma federal, que é a nossa Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que integra, né, o Ministério da Justiça. E falando em esfera municipal e estadual, nós temos os PROCONs, né, que atuam diretamente aí com a população, intermediando conflitos, né, onde o consumidor, com a sua demanda, né, ali de relação de consumo, da contratação de um serviço ou compra de um produto, ele tem os órgãos, ele possui os PROCONs para que ele possa procurar esses órgãos para intermediação e solução. Após várias tentativas de solução, geralmente, né? E ele vai procurar esses órgãos. O Procon de Rio Verde, né? É um Procon municipal, ele atende o município de Rio Verde e atende, né, aqueles consumidores que são de fora, porém compram em Rio Verde. Então, sou de cidades vizinhas a Rio Verde, comprei um produto ou contratei um serviço de Rio Verde,
posso estar reclamando no PROCON Municipal de Rio Verde. E temos também o PROCON estadual, que também acaba atuando, né, também na ajuda à fiscalização. Não somos subordinados, somos PROCONs independentes, cada um tem a sua atuação, porém o PROCON estadual pode vir a Rio Verde, pode fiscalizar o comércio e atuar como nós atuamos aqui no município, né? O PROCON de Rio Verde é um PROCON muito atuante, eu falo não é porque eu estou presidindo o órgão, mas é um PROCON muito atuante. Nós estamos fazendo, em média, 1.500 atendimentos, entre atendimentos presenciais e virtuais. Hoje nós temos um atendimento por mês. Por mês. Uhum. E nós temos, né, um volume significativo hoje do atendimento virtual. É uma importante ferramenta, a gente acredita que com o tempo isso vai se tornar até uma realidade do consumidor e cada vez menos ao órgão e procurar o atendimento virtual. E nós temos também, né, não só o atendimento em si, nós temos o departamento de fiscalização, que atua, né, na fiscalização em geral do comércio, não só quando provocados, mas também de ofício. E também, ali no PROCON, nossa função não só, né, de atendimento e intermediação de conflitos e fiscalização, nós temos outros departamentos que vêm agregar, como renegociação de dívida, que é o nosso departamento de superendividamento, porque infelizmente hoje, né, a maioria dos brasileiros estão superendividados, é uma realidade do comércio. Então nós temos esse departamento onde trabalhamos durante todo o ano, temos as nossas audiências de conciliação, temos um departamento jurídico, é um PROCON muito estruturado e preparado, né? Hoje nós contamos com quase 60 servidores ali à disposição para atendimento e também, né, em geral, uma estrutura hoje própria e que em breve também, né, nós estaremos ali mudando para uma nova sede mais ampla, mais futurística, totalmente sustentável, que vai ser um lugar até mesmo de visitação, né, para muitos, porque é um local que vai ficar muito bonito, é uma obra-prima que vai estar à disposição da população aí para atendimento e também trazer maior conforto para os servidores e também a gente quer criar ali uma escola de consumo, não só para consumidores, mas também para fornecedores, onde teremos um auditório para cada vez mais educar, né, os fornecedores sobre os direitos do consumidor. Bacana. Para onde que vai o novo PROCON? O novo PROCON vai ali para o Gameleira, ao lado do Paço Municipal, né, uma área ali de quase 10 mil metros, bem ao lado ali, passando na porta do Paço, ao lado, já está sendo construído, deve ser entregue ainda este ano essa obra para a população e vai contar aí com vários departamentos novos, além dessa escola, né, que é a escola de consumo que a gente vai trazer aí de inovação para a população. Que bom, né? Eu vi aquela obra lá do PROCON de Rio Verde. Se não me engano, é uma das melhores do Brasil, né? Então, o Rio Verde está de parabéns por ter uma obra numa estrutura daquela nossa cidade, né? Então, é um privilégio a nossa cidade receber uma tamanha obra nesse porte, né? Doutora, falando ainda sobre as atividades do PROCON, você falou que é um órgão que fiscaliza, é um órgão que tem um poder de polícia, é um órgão que defende o consumidor. Em relação ao consumidor, quais são os direitos do consumidor? Até onde o PROCON ele atua? Até onde ele pode defender o consumidor sem precisar do consumidor procurar o judiciário, ou o juizado, ou o poder judiciário? Até onde o PROCON, de forma administrativa, pode fazer essa defesa do consumidor? Excelente pergunta, é uma dúvida de muitas pessoas, né? Quando eu devo procurar o PROCON? Sempre que eu tentei, né, ali, comprei um produto, adquiri um serviço, tentei resolver ali a demanda junto com o fornecedor, não foi possibilitado, eu posso estar procurando o PROCON para um atendimento ali preliminar, né? Caso não resolvido, né, essa demanda, nós estaremos abrindo um processo administrativo e nós andaremos com esse processo até, né, ou solução da demanda e caso não resolvido, resultará numa multa administrativa para a empresa como forma de punição para a devida prática infrativa. O PROCON é um órgão meramente administrativo, nós não atuamos, né, em demandas como danos morais, danos materiais, isso é esfera e competência do Poder Judiciário. Então, alguns consumidores nos procuram com algumas demandas decorrentes da falha da prestação de serviço, onde precisam ser ressarcidos de danos materiais, danos morais, ou até mesmo lucros cessantes.
E isso, infelizmente, não é demanda que possa ser discutida a nível de PROCON. É necessário entrar judicialmente. Nós também não atendemos demandas que precisa-se de provas judiciais, como o caso, por exemplo, de um exame grafotécnico, de uma assinatura. Então, a gente, de uma maneira, um caso que acontece bastante no PROCON, eu não contratei o empréstimo. Essa assinatura não é minha. Nós fazemos o atendimento preliminar, solicitamos o contrato, o consumidor vai olhar, falar, olha, essa assinatura não é minha, eu não assinei esse contrato. A partir daí, a gente encerra o processo, não julgando o mérito, né? Porque ali já teve o princípio das informações, foram apresentadas ao consumidor e ele deve demandar isso judicialmente, com a perícia da assinatura para ser discutido. E tudo que envolve também crimes, né? O PROCON não delibera nada sobre crimes. Crimes é investigado pela delegacia, Ministério Público, isso é competência, né, exclusiva desses poderes. Então, nesse caso, nós temos, por exemplo, os golpes do Pix, golpe do falso advogado, vários tipos de golpes, que todo dia é um golpe novo, né? Na praça a gente fica até assim desnorteado com tanto golpe que aparece. Então, esses golpes têm que ser demandados não na forma administrativa, mas na forma, né, na delegacia ou no Ministério Público. Às vezes, né, nós fazemos um atendimento ali preliminar. Por exemplo, quando o consumidor fala, olha, eu caí num golpe, eu não acessei, a gente abre ali a demanda, pede um contrato, pede um acesso à conta, um relatório, pede ali a latitude, longitude, da onde foi feito aquelas transações, tenta rastrear os dados, mas, né, nós deixamos de julgar o mérito numa certa proporção e encaminhamos para que o consumidor possa, né, procurar o seu advogado de confiança. Ali a gente não indica ninguém, porque nós somos um órgão que direciona o consumidor para procurar o advogado da sua confiança ou até mesmo o juizado especial quando cabível, né? Porque algumas coisas não é cabível no juizado especial também, devido a provas, a necessidade de outras provas. Doutora, dentro desse contexto, uma curiosidade que sempre o consumidor tem, até onde que vai o consumidor? Quem é esse consumidor? Quem é essa pessoa que pode procurar o PROCON? O consumidor é só pessoa física, pode ser pessoa jurídica? Quem que é o consumidor, no geral? Então, nós entendemos que consumidor é todo aquele que compra um produto ou serviço com a finalidade de consumo final, né? Que é a teoria finalista, né? Então, aquele que compra um produto, por exemplo, eu compro esse copo para minha utilização. Agora, se eu compro esse copo para me revender para você, eu não sou consumidor. Nesse caso, eu me enquadro como fornecedor. E sendo pessoa física ou jurídica, eu não poderia demandar sobre isso no PROCON. Então, a gente não atende consumidores que compram produto para revenda, seja no CPF ou CNPJ. Mas atendemos CNPJ, quando ele compra, né, um serviço para aquisição e não revenda. Um caso muito simples é telefonia. Fornecedor, por exemplo, utiliza de telefonia, né, ali no seu ambiente de trabalho, a telefonia está com problema, não consegue resolver, ele vai demandar junto ao PROCON, porque ele tem uma vulnerabilidade técnica. Então, nesse caso, a vulnerabilidade daquele empresário, daquele consumidor, necessita de um atendimento junto ao PROCON. Então, a gente atende. Nós não atendemos, também não podemos considerar como consumidor os produtores rurais, né? Que é uma teoria já, né, pacificada no STJ, que infelizmente, né, produtores rurais, mesmo, né, provando às vezes a vulnerabilidade, alguns casos, quando é realmente um caso que o produtor rural é um pequeno produtor ou algo do tipo, a gente até tenta fazer ali um atendimento. Caso alegado, a gente vai analisar todas as provas documentais onde prova a vulnerabilidade dele, para depois encerrar o caso ou até mesmo prosseguir. Então, nestes casos, a gente não considera como consumidor. Então, para deixar bem claro, o consumidor é todo aquele que utiliza um serviço ou compra um produto para consumo final. E seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, não utiliza como revenda. Ok. Muito bom. Tem situações do dia a dia, e hoje a gente está vivendo dentro de uma globalização com a internet, é algo essencial, né? Uhum.
E existem compras que a gente vai na loja, compra, vê o produto e compra. Mas, e tem crescido bastante esse mercado, né? De você comprar por internet. Ah, você olhou e comparou e viu que na internet está mais barato para poder comprar e você faz a compra, né? Como é que fica essa relação né, de consumo? Onde que o consumidor ele compra pela internet, se ele tem direito de arrependimento ou não, se existe um prazo para isso, se o produto vem com algum vício, né? Que tem muita gente que também não entende o que que é vício e defeito. Você já pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? É muito importante essa pergunta, porque é uma realidade que veio da pandemia, né? Eu acredito que a pandemia veio acelerar isso, né, de uma forma drástica, as compras online, o e-commerce, né? E com isso, a gente vê cada vez mais o comércio, às vezes, local, né, diminuindo a quantidade de lojas e tendo mais o e-commerce digital. Ou até mesmo as lojas físicas, você chega, você faz a compra de forma digital, né, até mesmo dentro da loja. Nesse caso, né, o artigo 49 do CDC ele já veio prevendo isso, né, falando sobre as compras digitais, né, antes mesmo desse avanço gigantesco que elas tiveram, quando iniciaram elas. Então, o consumidor que compra pelo e-commerce de forma digital, ele tem direito a arrependimento porque ele não está vendo o produto, ele não está pegando, ele não está tendo acesso, diferente daquele consumidor que vai até dentro da loja. Quando você tem acesso ao produto, você comprou dentro da loja, não há prazo para você arrepender. A diferença do que? Se é aquele produto que você comprou dentro da loja apresentar defeito, né, vício, que a gente fala defeito, vício, aí você tem direito a reclamar pelo defeito ou vício, que não dá direito à troca, e sim o reparo daquele produto, né? Ou até mesmo, se ultrapassado o prazo de 30 dias para o reparo, aí sim dá o direito à restituição ou substituição. Nas lojas online, esse direito ao arrependimento que o 49 já defere, que é os 7 dias, que é muito confundido pelos consumidores, ele é diferente. Eu cheguei, aquele produto, não gostei da cor, não gostei do produto, não era isso que eu queria, realmente isso aqui não me atende, não precisa nem justificar. Basta você entrar em contato com o fornecedor ou com a loja que você comprou e falar, olha, eu não quero, eu me arrependi e quero devolver. E não pode ter nenhuma despesa, não pode ter despesa de frete, não pode ter nenhuma despesa. Isso é tudo por conta do fornecedor. Faz parte do risco da atividade. Então, o fornecedor ele tem que disponibilizar um local, né, um canal, seja correio, uma forma transportadora, para a devolução daquele produto e, posteriormente, devolução do valor. E as regras para defeito ou vício do produto, por exemplo, comprei pelo e-commerce, chegou, eu gostei, aí dado ali 20 dias que eu estava com o produto, aquele produto apresentou um defeito, eu tenho o mesmo direito das lojas físicas em questão do vício. Eu vou acionar a empresa, vou encaminhar esse produto para assistência. Lembrando, se tem assistência técnica na cidade, o consumidor tem a obrigação de levar até assistência técnica. Se não tem, encaminhar aquele produto via transportador ou correio. Aguardar o prazo de 30 dias de reparo. Não reparado, aí sim dá direito à restituição ou substituição do produto. É muito confundido isso. Muitos consumidores querem, Muito. nossa, ficam bravos, principalmente celular, né? Para nós, pensa, um celular, 30 dias a gente sem um celular. É impossível na nossa cabeça a gente pensar. Tem muita gente que estragou o celular, manda para garantia e já compra outro. Porque como que faz, né? Os doutores mesmo, como que fica sem um telefone? Não tem como, advogado, né? Então, infelizmente, né, hoje, apesar de ainda não ser considerado um produto essencial, que eu acho que é uma coisa que o legislador precisa colocar isso, até mesmo que não seja, às vezes, uma troca imediata, mas um prazo mais curto para reparo, para disponibilização, ou obrigação dos celulares de ter mais assistência técnica mais próximo do consumidor. Hoje, a maioria dos celulares não tem assistência técnica nas cidades menores, só em grandes capitais, e facilitar isso aí, porque realmente é uma necessidade que a gente entende, né, que é garantida para produtos essenciais, porém o celular é uma coisa que não é considerada ainda um produto essencial na lei e a gente fica à mercê. Então, causa bastante confusão aí, principalmente agora, né, em datas comemorativas que movimentam bastante o mercado. Nós temos várias datas aí que causa bastante movimentação, principalmente datas de presentear.
Quando a gente compra um produto para presentear, é importantíssimo verificar a política de troca das lojas físicas. Olha Por só. exemplo, se eu compro um produto para te presentear e aquele produto não tem direito à troca, a loja não te deu um comprovante, depois você chega até a loja para trocar, não tem um comprovante, a loja pode te negar e o Procon não tem como fazer nada, porque não há nada na lei previsto isso. Não temos como exigir que a loja troque. Então, vou presentear alguém, solicito um documento que prove, que eu vou ter direito à troca, o prazo de troca. Entregue isso junto ao seu presente, para o presenteado. Olha, tá aqui, é só 10 dias, você tem que trocar, 30 dias, 24 horas, para que você não caia aí, em um problema e fique aí arrependido aí da sua compra. Desgostoso, né? Muito bom. Bom, Tem uma questão, doutora Amils, que é importante que ela falou, né? Que o pessoal confunde muito essa questão dos 30 dias. A doutora Ana Carolina explicou bem. E um outro ponto também que isso é muito comum. Você comprar, por exemplo, pelo e-commerce, você está, por exemplo, no Mercado Livre. Você compra, né? O Mercado Livre é uma plataforma que ele só faz uma terceirização, né? Então ele faz a entrega, na maioria dos casos. E você compra o produto, daí de repente às vezes vê, você quer trocar, ou você quer, arrependeu, você quer devolver. Eles cobram uma taxa de devolução para você devolver o produto. E isso já tem classificação já nos tribunais superiores para que a empresa que está ganhando para poder fazer aqui isso, no caso do Mercado Livre, enfim, no grupo do hall de fornecedores, Sim. que eles sejam responsabilizados a reembolsar se for cobrar mesmo. Então é uma questão muito importante quando compra na E é internet. interessante, Bruno, que você colocou aí agora, essas grandes plataformas, quando você procura comprar dentro delas, é importante que o consumidor faça pagamentos dentro da própria plataforma, porque isso é mais fácil você localizar um grande fornecedor, num caso de uma demanda, seja administrativa, ou até mesmo você vai demandar judicialmente, do que você achar um fornecedor de uma loja pequena, um fornecedor de CPF. Então, quando você compra nessas grandes plataformas, evite pagar diretamente para o vendedor ali, porque geralmente ele é pessoa física, um CPF, um pagamento diretamente, e é mais difícil localizar. E você pagando dentro da plataforma, gerando o boleto, ou até mesmo fazendo o pagamento dentro da plataforma, a plataforma ela tem um poder maior, de hipossuficiência. Uhum. Então, a gente precisa que cada vez mais a gente se mune de documentação, de coisas que vai nos favorecer no caso de uma demanda. Então, é importante sempre estar pagando dentro da plataforma. Lembrando que a plataforma é solidária. Nós temos muitas empresas aí de e-commerce hoje, que são grandes plataformas aí, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, que tem terceirizados que vendem dentro dela, utiliza a Sim. plataforma. Aí quando a gente abre o processo lá no Procon, ela vem justificando. Eu sou só uma plataforma, eu não vendi o produto. Sim, você vendeu, você foi a vitrine. Então ela é solidária. Há pacificado que o entendimento é que ela é solidária ali, ou até mesmo responsável direto no caso da demanda do consumidor. justamente ela estava falando, eu ia fazer as perguntas que ela falou dentro desse assunto aí. Mas só para aprofundar um pouco sobre isso aí, é muita curiosidade quando a gente nos procura, né, um cliente, como advogado, a gente ouve muito isso aí, né? Sempre a gente orienta a procurar o PROCON primeiro, tentar resolver no PROCON. Caso não resolva, a gente tem que entrar com ação, geralmente é a maioria no juizado. Mas em relação, são duas perguntas numa só, doutora. Uhum. Em relação aos cuidados, quais são os cuidados dessas compras online? A gente sabe, você falou aí sobre a pós-pandemia, cresceu muito as compras online, né? Mas também a insegurança do consumidor Aumentou. é muito grande, aumentou muito. Os golpes aumentaram, a gente sabe que... quais são os cuidados que o consumidor precisa ter? As precauções para que ele não venha sofrer um golpe, né? E comprar em sites falsos, né? Então, quais são os cuidados do consumidor que ele precisa precaver? E segundo, você falou sobre a loja, mas caso não é resolvida a situação, procura o Poder Judiciário, a quem é a responsabilidade civil? É da loja, da plataforma? Quem são os responsáveis? É importantíssimo já até falar sobre um número importante de que a gente teve acesso. O aumento de crimes cibernéticos pós-pandemia é gigantesco. Hoje, o número de crimes à mão armada,
é muito pequeno perto dos crimes cibernéticos. Hoje, os maiores índices de assaltos são através das compras online. Então, dos estelionatários, né? São nas compras online. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Sempre comprar em plataformas já conhecidas, fazer uma pesquisa ali daquele local que você esteja comprando. Nós sempre orientamos o consumidor a consultar o CNPJ da empresa, se não é um CNPJ muito recente, se a plataforma que você está fazendo o pagamento, quando você gera o pagamento, se está sendo direcionado para o mesmo CNPJ do site e não para um terceiro, ou até mesmo um meio de pagamento. Sempre baixar o aplicativo oficial, né, desses sites. Nós temos uma importante ferramenta que ajuda bastante o consumidor, que é o Reclame Aqui. Basta você jogar o nome da empresa, o CNPJ lá, você tem um histórico ali, né, das empresas. Então, importante ferramenta, joga ali. Evite pagar para pessoa física, onde no Procon mesmo a gente não tem como localizar uma pessoa física, um fornecedor pessoa física. Então, é impossível. Tem que entrar judicialmente, tentar fazer penhora de bens ou coisas assim. Mas a nível de Procon administrativamente é impossível. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Então, comprar em plataformas confiáveis, que você já tem o costume, ou foi indicação de alguém que já comprou. Faça essa busca se for algo desconhecido. Verifique o histórico dessa empresa no Reclame Aqui. Faça pagamento para a mesma plataforma que você esteja comprando, não para um terceiro. Realmente vinculado àquilo ali. Cuidado com promessas mirabolantes. Eu tive um caso até de um advogado que comprou uma televisão por R$5.000, ela era R$5.000 na Black Friday, e ele comprou por R$1.000. Era muito barato. Então, assim, de 5 para 1.000, tava muito na cara muito que grande. Era um Sim. possível golpe. Então, assim, infelizmente, isso, né, é um forte indício. A gente fala aquele ditado, o barato sai caro, e é verdade. O barato sai caro e às vezes você perde seu dinheiro. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Vai contratar de forma online, ver se aquela plataforma realmente é uma plataforma que entrega. Aquilo que você está contratando é realmente aquilo que eles vão te entregar. Leia ali, né? Às vezes a gente fica com muita preguiça de ler as pequenas linhas, as informações. É importante nós termos esse conhecimento. E mesmo todos esses cuidados a gente está à mercê, porque hoje o nosso maior inimigo é o tempo. A gente está muito corrido, às vezes a gente faz algo assim na correria. E mesmo assim a gente acaba caindo em golpe. Então, caiu em golpe, procure imediatamente a delegacia, já registre um boletim de ocorrência e posterior já entre com ação judicial para tentar aí reaver esse possível valor. Sobre a pergunta da responsabilização, sempre, né, a gente entende que há solidariedade, tanto da plataforma onde está sendo divulgado, né, quanto daquele vendedor que está vendendo ali dentro. Né? A gente sempre pega tanto o CNPJ da plataforma quanto o CNPJ do próprio vendedor. E até mesmo, em alguns casos, a gente coloca até intermediadora de pagamento também. Então, tudo isso a gente coloca na cadeia. E entendo que no judiciário, da mesma forma, tem que ser colocado para que o juiz responsabilize, né? E geralmente, pela hipossuficiência das grandes plataformas, ela tem que assumir, né? Já que a outra não é possível indenizar em caso de falta de recursos para indenizar o consumidor lesado, que é o que tem, né, a vulnerabilidade maior aí na relação de consumo. Que bom. Doutora, agora para falar de cobrança indevida, a gente vê muito acontecer na prática de instituições financeiras. Em relação a essa cobrança indevida, se o consumidor sofreu essa cobrança, o que ele tem direito? Principalmente essas cobranças que vêm descontando, né, sem o consumidor autorizar, o artigo fala que a cobrança indevida ela tem que ser restituída em dobro. Então, toda cobrança indevida do consumidor deve ser restituída em dobro. Se é uma negativação, da mesma forma. Se o consumidor foi negativado, além no caso do Procon, né, a gente pede a cobrança em dobro. Né? E também o consumidor pode demandar judicialmente, né, com uma ação de dano moral, dano material, pelo aquele prejuízo que ele teve em questão da negativação, até mesmo da cobrança indevida. Nós temos também não só cobrança indevida, mas já nesse mesmo norte, aqueles empréstimos consignados. Hoje o nosso volume do Procon hoje significativamente é empréstimo consignado. De idosos, pensionistas. Então, assim,
pessoas que são servidores públicos. Então, o maior índice de reclamação tem se aumentado em questão dos empréstimos consignados, onde o consumidor não contratou e muitas das vezes é cobrado. Às vezes até um valor caiu na conta do consumidor ali e ele não tem um controle da sua conta, ele passou batido, não viu. Às vezes é um valor até pequeno, né? Libera ali um valor de R$300, R$500 e começa a descontar ali no benefício do consumidor sem ele ter autorizado. Nós temos muitos casos disso, né? Então, isso tudo a gente entende como cobrança indevida também ao consumidor. E a gente entende que toda cobrança que é indevida tem que ser restituída em dobro. Que bom, né? É um caso muito complicado, né? Porque o consumidor, a pessoa, ele não tem acesso, ele não vive esse ambiente que nós vivemos Não. aqui. Então é muito complicado para ele, né? E recebe muitas ligações, né? Muita importunação no WhatsApp, porque mesmo que exista a Lei Geral de Proteção de Dados, mas existe hoje uma facilidade imensa de acesso ao número de telefone de contato WhatsApp do consumidor. Então existe uma prática muito ilegal, abusiva, né, contra o consumidor em relação a isso. E um ponto interessante com relação a essa questão da cobrança, existe uma discussão até agora, eu vi no STJ, com relação ao prazo prescricional para a cobrança, né, que são 5 anos. Mas existe uma questão que eu gostaria de abordar e quero ver se lá no PROCON como é que está essa situação. O banco, vamos supor que você tem uma dívida, você está numa situação complicada e você tem uma dívida e não consegue pagar. O banco ele tem um prazo ali que ele fica com aquela carteira, de repente passou um prazo, ele declara como prejuízo. Então ele vai vender essa dívida para uma terceirizada que tem interesse de pegar essa dívida, esse crédito, né, e cobrar da pessoa. E aí aonde que acontece? O banco então vende essa dívida. E aí tem grupos como Recovery, Ipanema e vários outros que eles compram essa dívida e ligam incessantemente para Devedor. o devedor. E aí eu queria saber 2 pontos. Primeiro, se essa questão dessas cobranças, dessas ligações, não tem dia, não tem hora, se isso, como que é visto isso pelo PROCON? E essa questão de ter já 5 anos da cobrança, né, já passaram os 5 anos da dívida, e se isso, como é que fica pela legislação do Código de Defesa do Consumidor, o que o PROCON pode fazer em relação a isso? No código prevê os 5 anos da prescrição, né? Então, se há uma venda da dívida, a cobrança ela pode existir. Mesmo que ultrapassou os 5 anos, o que não pode haver é a negativação do nome do consumidor, né? Só que essas cobranças vexatórias, insistentes, a gente entende, né, como abusividade, né, na prática aí da relação de consumo. A gente entende que o fornecedor de maneira nenhuma pode ficar importunando no horário de trabalho, no horário fora do horário comercial, de forma incisiva, onde o consumidor já falou que não tem condições, né, tentando ali insistir. Nós temos hoje, né, um sistema que é do próprio PROCON estadual, onde você entra lá e consegue fazer o bloqueio também dessas ligações. E nós temos também o Não Me Perturbe, que é um site, né, onde você pode colocar ali, né, o seu CPF, e eles têm 30 dias para fazer bloqueio dessas empresas, tanto empresas de cobrança quanto empresas também de oferecimento de pacotes, aí, como a gente recebe também. Mas falando sobre dívidas, realmente, né, a gente considera vexatória, abusiva, aquela cobrança insistente que não para, e o consumidor tem o direito sim de reclamar, desde que ele vai tirar um relatório das ligações, às vezes gravar, ter as provas para que a gente entre, né, com um processo administrativo e autue a empresa por essa prática abusiva ao consumidor. A gente já teve alguns processos ali, né, que nós tivemos a autuação de empresa por essas cobranças abusivas ao consumidor. Tá vendo? Então tem para aquele, é o internauta, que você gosta de falar? É internauta. Para o internauta que está assistindo a gente, então fica ligado nessa dica que a doutora Ana Carolina trouxe, né? Muito importante, né? Mecanismos que vão ajudar a fazer esse, não controle, mas limitar, né? Importunações, essas né? importunações, Sim. né? Eu falo que assim, o consumidor, ele quer pagar.
Lógico que tem casos que não, mas geralmente ele quer pagar. E se ele não tá negociando é porque ele não tem condição. Então não adianta. Não é porque você vai ligar e ficar insistindo que vai resolver. Então a gente sempre coloca isso ali. No nosso departamento de renegociação de dívidas, a gente até orienta muito os consumidores a evitar, né? Às vezes eles vencem pelo cansaço, o consumidor fala, vou negociar isso aqui para eles. Se eu der conta de pagar bem, se eu não der conta, depois eu vejo. Não façam isso. Isso é muito sério. Porque a partir do momento que você negocia um débito desse, você faz uma nova ação de dívida, você faz um novo contrato com novos prazos prescricionais, e isso volta tudo. E se você rompe aquela nova dívida que você fez, gera mais juros, porque o contrato de juros é mais alto, porque é uma renegociação, né? Há multa de quebra de contrato. Tudo isso vai incidir naquele problema, né? Naquela demanda ali de quebra de contrato. Então, é importante que o consumidor tenha consciência. Não faça, né, a renegociação se você não tem condição, porque isso é muito importante, porque gera um problema muito grande. Nós temos vários consumidores que negociam o débito, não conseguem honrar, né? Às vezes faz no impulso e às vezes a dívida de um valor triplica, né? Pode ter uma ação judicial para tentar discutir isso, mas a nível de PROCON administrativamente, nós não conseguimos discutir porque houve um contrato, uma nova ação de dívida e tem previsão contratual. Entendi. Doutora, você falou que o consumidor ele tem interesse de pagar a dívida, né? A gente sabe que o brasileiro hoje está endividado. Ontem eu estava vendo uma reportagem na Record, a nível nacional, que a dívida, o brasileiro, novamente, a estatística que o brasileiro continua endividado, né? Mesmo fazendo alguns mutirões tem feito para tentar renegociar essa dívida, em relação à lei do endividamento. Como que, atualmente, como que essa lei está vigorando, como que está sendo feito? É uma lei, ela é de 2015, né? É uma lei que ainda há muitas discussões nos nossos congressos, a forma eficaz. Eu falo que a gente tem que evoluir ainda bastante nessa lei, trazer essa lei para a realidade dentro dos PROCONs, porque a nível de PROCON a gente ainda não consegue fazer o que é necessário, que é o quê? Chamar todos os fornecedores ali, né? Onde eu vou ali com o meu mínimo existencial, porque a lei prevê isso. Eu preciso ter um mínimo existencial para cobrir as minhas despesas de comida, energia, água, alimentos. E nós precisamos negociar ali com todos os fornecedores ao mesmo tempo, fazendo um acordo coletivo. Isso tem sido feito no judiciário, né? É possível. É um caso, tá tendo muito, né, as recuperações judiciais aí, mas não só das recuperações, nós temos também aplicado ao superendividamento. Então, tem acontecido mais dentro do Poder Judiciário. Dentro dos PROCONs, há poucos PROCONs com estrutura que conseguem fazer isso. É uma coisa que nós estamos tentando estruturar, é uma busca que a gente sempre faz com a Senacom, com os poderes, né, dos PROCONs, para que a gente possa estruturar isso dentro do PROCON, onde nós possamos ter autonomias para fazer esse tipo de acordo e ter validade, né? Para que o consumidor consiga depois, né, realmente estar ali pagando aquelas dívidas e conseguindo resolver, né? Lembrando que essa lei ainda precisa de muita aprimoração. Eu acredito que é uma lei ainda nova, que precisa ainda ser discutido muitos fatores para que ela realmente tenha eficácia, né? Que seja mais fácil, mais acesso facilitado. Eu falo que o consumidor, nós somos o primeiro órgão de contato do consumidor. Nem todo consumidor tem acesso ao Poder Judiciário. Nem todo consumidor consegue pagar um advogado. Então, nós somos o órgão mais próximo dele, da demanda. Ele, às vezes, não tem acesso ao Ministério Público de uma forma mais facilitada, mas o PROCON, sim. Então, nós precisamos trazer essa realidade para dentro do PROCON. Eu acredito que a lei vai avançar bastante quando essa for uma realidade dentro dos PROCONs. Bacana. Muito bom. Muito bom, muito bem pontuado, né, doutor Ramils? Falando sobre golpes e atualidades, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que a doutora falasse para nós quais são os golpes mais comuns hoje, e o que é de competência do PROCON, que o PROCON pode ajudar, e o que o PROCON não é da competência dele, e o PROCON vai falar assim, não, isso aí você tem que procurar já a delegacia ou o Ministério Público. Como é que está isso?
todo golpe ele tem que ser procurado à delegacia, né? Seja, às vezes, até ele tentar demandar junto ao PROCON para algumas informações, mas todo golpe tem que passar pela delegacia. Tanto que nós, quando o consumidor nos procura que é vítima de um golpe, a primeira coisa a gente fala, registra um boletim de ocorrência, precisamos disso. Às vezes, nós demandamos alguns casos de golpe no PROCON pelo princípio da informação, que é um princípio básico do direito do consumidor, onde o consumidor, às vezes, quer ter acesso a informações, né, daqueles golpes, do contrato, uma assinatura que foi falso, um golpe do falso empréstimo, algo do tipo, e a gente consiga aí, né, trazer uma informação para o consumidor mais clara. Porém, hoje o maior número de golpes é golpes do falso advogado, por exemplo, ou até mesmo das Esse até eu fui. Eu acho Direto que acontece comigo. É um profissional, né? O senhor já foi vítima já Várias desse? vezes, né? Antes cliente. mesmo, a cliente me ligou sobre isso aí. E aí eu sempre falo, né? A gente orienta eles, olha, confere o número. Não é meu número é esse. Ou vem até o escritório, né? Sim. Eu sempre falo isso. Para os consumidores orientar, às vezes eu estou na TV ou estou na rádio, sempre falo isso. O golpe do Pix, né? Que é onde às vezes aquele do falso parente ali que se faz passar pelo parente, pede um Pix, pede um pagamento. Nós temos também o golpe do falso empréstimo, né, onde é feito um empréstimo na conta do consumidor sem autorização. Eu acho incrível que eu tive um caso que a consumidora tinha acabado de aposentar, não tinha nem recebido a primeira parcela ainda do benefício dela e já tinham ligações e oferecimento de empréstimo, né? Então, isso é muito rápido, as informações vazam muito. Apesar da LGPD, né? Ainda tem muito, nossos dados estão esparramados por aí. E a gente também facilita, né? Hoje, eu até brinco, tem aquelas formas que o Instagram faz. Qual a sua cor favorita? O que você gosta de comer? Você passa ali seus dados pro golpista, né? Porque ali você põe sua cor favorita, o que você gosta de comer, seu hobby. Você tá munindo o golpista de informações sobre você. E quando ele entrar em contato com a sua família, ele vai ter facilidade de ter informações sobre você, quem você é. Então tem que tomar muito cuidado. Mas a maioria dos golpes envolvem realmente aí, a maioria acesso via WhatsApp, ou até mesmo nós tivemos um golpe aqui na cidade que era até através do aplicativo, do falso gerente. Olha, precisa atualizar seus dados. Isso eu quase caí. E aí entrou em contato e você na correria. Teve um consumidor que perdeu mais de 40 mil reais. E aí fez a atualização de dados, agora nós vamos acessar sua conta para atualizar sua senha. E ele ainda aumentou o número o valor do seu cheque especial, que é o seu limite. Então foi tirado até limite do consumidor. Então, esses são os maiores golpes que acontecem e a gente tem que ter muito cuidado. Também tem um golpe bem conhecido que é aquela mensagem automática. Alô, é do banco fulano de tal, acabaram de fazer uma compra no seu cartão. Clique central. Isso, a falsa central. Clique 1 para contestar, né? Me ligam direto de um banco que eu nem tenho conta. Eu falo, graças a Deus, é do banco, eu não tenho conta. Mas já teve a falsa central do meu próprio banco. Eu quase caí também. Engraçado que era um dia de Copa do Mundo. Eu lembro direitinho. Era jogo do Brasil. E os bancos estavam fechados. Eu não conseguia falar com o meu gerente. Eu quase caí no golpe. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Porque eles estão aí, né? A nossa correria é muito grande. A gente está ocupado. E aí tem algumas ligações ou até mesmo mensagens que a gente acaba caindo. Então, a gente tem que ter o cuidado redobrado, porque da mesma forma que é um benefício, o digital também trazem malefícios e a gente tem que ficar esperto. E o maior índice de pessoas que caem em golpes não são idosos. São pessoas mais novas. Olha não só, eu não sabia disso. Não são idosos. Não sabia. Porque o idoso, os idosos, ele não tem tanto conhecimento. Agora que ele está chegando ao celular. Muitos idosos nem têm tanto acesso a celular, a rede social, alguma coisa assim. E nós que temos. Então, o maior índice de golpe são de pessoas na idade normal, sem ser idosos. Então, isso já é uma informação importante, porque às vezes a gente pensa, não, só idoso cai no golpe. Não,
nós também caímos devido à nossa correria. E os estelionatários têm muito tempo, né, gente? Eles estão aí preparando cada dia um golpe novo. Né? Hoje tem golpe, já teve golpe até do Procon, né? Entrar em contato, se passar pelo Procon. Tivemos, não do Procon municipal, mas do Procon estadual, gerar doan para multa, tudo isso já aconteceu, sim. Infelizmente, há golpes de todos, inclusive tribunais, né? Já teve no golpes. STF também. Sim, tem muitos tipos de golpes. Temos que tomar muito cuidado, senão nós somos vítimas. Doutora, falando em golpe, eu acho que quase todos nós já tivemos um cliente que procurou a gente em relação ao golpe, né? Eu tive umas situações práticas, eu fui advogado de alguns clientes em relação ao golpe. Mas o golpe, qualquer um pode sofrer o golpe, sim, independente do seu nível cultural. Uhum. E muitas pessoas, elas se sentem envergonhadas pelo golpe, né? Sim. Mas, no geral, para precaver seu golpe, tudo aquilo, o golpista, ele pede alguma coisa. Então, do falso advogado, ele fala do processo, porque ele tem acesso ali privilegiado. Então, sempre ele está pedindo dinheiro. Então, a gente precisa fazer essa orientação que tudo aquilo que te pede dinheiro, possivelmente é um golpe. Sim. Né? Então, tem que estar alertando as pessoas em relação a isso. E isso fortalece também o que? A relação pessoal presencial, sim, né? Isso não pode deixar de existir. Né? Por mais que exista essa facilidade hoje de internet, de WhatsApp, de outros mecanismos, mas, por exemplo, tem algo, então algum gerente te liga, peraí, eu vou ligar no número do meu gerente para saber se é verdade mesmo isso, né? Então, ou vai lá na agência, né? Sobre a vergonha, é muito sério isso. Eu tive um caso na minha família mesmo, meu pai caiu num golpe das falsas custas. E ele não teve coragem de me contar. E aí, depois de muitos dias, aí ele falou, caí num golpe e tal. Eu não acredito, pai. Então, assim, com vergonha. Fica com vergonha, porque a gente começa a pensar, nossa, eu não acredito que eu caí num golpe. Já tive servidores de dentro do Procon que caíram em golpes. Então, isso é uma realidade. Tem que fazer a ocorrência, né? Tem que fazer, tem que procurar. E, assim, todos nós estamos à mercê disso aí. Pode ter o conhecimento que for. Hoje está muito... Tem golpes que é muito difícil você descobrir que realmente é um golpe. Então, nós temos que ter essa intenção de tentar munir, registrar boletim de ocorrência, deixar a família ciente, né? Entrar em contato. O Bruno colocou bem aí. A gente não perder esse contato, ligar realmente para o seu gerente, ver se é realmente seu gerente, ter esse contato aí, porque infelizmente é cada dia um golpe novo na praça e se a gente não se ajudar, né, se tem um pai, se tem uma mãe mais idosa, uma pessoa, né, que tem acesso ao internet bank, ao WhatsApp, a facilidade do mundo digital, deixa ciente, descobrir um golpe novo, né? Eu falo para minha mãe e meu pai, me compartilha comigo, fala comigo, me pergunta, para evitar esse tipo de coisa, porque a gente tem que cuidar dos nossos, né, para ajudar, e a gente que tem um conhecimento tem que ajudar os próximos aí para evitar que eles caiam. Até porque, doutora, o meu entendimento é que se não mudar a pena, não aumentar a pena do estelionato, vai continuar do jeito que está. A pena do estelionato ela é muito pequena. Né? Sim. Então, por isso que o golpista sabe que ele vai preso, ele vai ser solto e vai voltar a cometer o crime de estelionato. Enquanto não tiver uma mudança no Código de Processo Penal, né, e Código Penal em relação a... de 1 a 5 anos, do artigo então, assim, 171, por que né? Que ele continua dando o golpe? Porque a pena é pequena pelo crime de estelionato. E fora que se ele reparar, ainda não é nem representado, né? Então, isso já veio facilitar, eu acho que ainda mais. Mas pelo menos é um benefício, eu falo. Pelo menos nós tivemos alguns casos de possível estelionato em questão de imóveis planejados, e aí alguns consumidores foram indenizados, foram restituídos e não chegou a virar, né, processo. Mas isso é importante, né? Realmente, fica aí uma discussão aí para os nossos legisladores de aumentar-se a pena, porque é a nossa realidade, ninguém chega com a arma na nossa cabeça mais para nos assaltar. Tá aqui, tá na nossa palma da mão. O tempo todo nós somos praticamente vítimas de assaltos, tentativas de assaltos no nosso celular. E o estelionatário, ele é inteligente, só que é pro lado errado. Sim. Né? O estelionatário é muito inteligente. Às vezes, tudo que surge novo, vem a inteligência artificial, ele já está à frente, o golpista, o
O bandido está à frente do cidadão de bem. Sim. Sempre ele usa a inteligência dele para. Então, ele sempre está à frente para praticar o crime, né? É verdade, é verdade. Ele sempre vai conseguir mais que a gente. Por isso que todo cuidado que a gente toma é pouco, né? Eu falo sempre isso. É sempre alguém, infelizmente, vai estar caindo em um golpe e é a nossa realidade aumentada aí muitas vezes, principalmente devido à pandemia que veio esse acesso digital. Nós temos várias agências fechando, né? Porque não tem movimento. Tá se juntando agências com outras agências. Por quê? Porque eu não sei nem quando que eu fui em um banco, né? Tem muito tempo que eu não frequento uma agência bancária. Então, isso vai ser uma realidade, mas infelizmente também, como tem benefícios, tem malefícios, e a gente tem que tomar cuidado. Verdade. Sim. A gente queria pontuar aqui, doutora Ana Carolina, fazer uma reflexão, na verdade, né? E aí a senhora trazer esses pontos muito importantes, como já tem muitos anos que a senhora está na frente da coordenação do PROCON aqui em Rio Verde, é uma pergunta talvez retórica, mas eu gostaria de fazer essa pergunta. O consumidor, ele conhece mesmo seus direitos? Eu falo que conhece, mas não conhece todos. Ainda precisa se melhorar bastante. E às vezes até por falta de querer. Porque hoje nós temos na nossa palma da nossa mão uma importante ferramenta que é o celular, acesso à internet. E muitas das vezes a gente não pesquisa, né? Mas eu falo sim, hoje a maioria dos consumidores que nos procura já sabe até o artigo do CDC. Eu falo que isso é muito bom. Fico muito feliz e quero que isso aumente cada vez mais, porque cada vez mais que o consumidor tiver consciência, menos fornecedores vão estar, né, infringindo a legislação. Por quê? Quando você sabe o seu direito, né, lógico que eu sou uma pessoa muito pacífica, eu falo, você e coloca, olha, não é assim que funciona, você está me vendendo um produto com defeito, ou você tem a obrigação de recolher meu produto e encaminhar para garantia, né? Então, eu vou colocar a legislação ali para o fornecedor. Da mesma forma, o consumidor que não sabe esse direito e deixa para lá, né? Tanto que ele perde. Teve épocas que eu estou no PROCON há 12 anos. Então, eu já vi várias histórias. Teve épocas que consumidores ficavam 4 meses esperando um produto para depois procurar o PROCON. 4 meses o produto na assistência técnica e você esperando o produto. Às vezes era um eletrodoméstico, um ferro de passar, algo necessário, algo que utiliza quase todos os dias. Esperava-se 4 meses para procurar o PROCON. Hoje eu vejo uma outra realidade. O consumidor ele tem nos procurado já passado o prazo de 30 dias, ele já nos procura. Então, isso é importante. Eu vejo que sim, né, muitos têm conhecimento, precisa se melhorar, sim, até por falta de querer, né, nosso como consumidor. Mas já temos um avanço aí gigantesco, né, é uma lei até nova, nosso Código de Defesa do Consumidor tem aí 36 anos, né, vai fazer 36 anos agora no mês de setembro, e nós temos aí já grandes avanços, e eu acredito que vai ter muita aí reformulação, principalmente devido ao mundo digital que avançou demais nos últimos 5 anos. Doutora, em relação a isso, de que forma que o PROCON pode instruir o consumidor? Quais são as políticas que o PROCON pode estar levando essa informação até o consumidor? Então, nós temos muitas políticas de levar essas informações. Nós temos, primeiro grande norte nosso é que a nossa fiscalização ela age também de ofício e também provocada pelo fornecedor. Então, o fornecedor, ele abrindo um negócio ou até mesmo de ofício, nós vamos até o local, fazemos ali primeiramente um checklist, né, ali das demandas principais, onde o fornecedor tem que se adequar, fazendo a orientação e posteriormente nós retornamos para verificar se foi adequado. Isso é uma política que a gente tem para melhorar o quê? Que o fornecedor se adeque à lei, preste um serviço de qualidade ao consumidor e atenda às demandas do Código de Defesa do Consumidor. Outra política importante é que nós temos várias cartilhas, né, orientativas que nós já desenvolvemos,
tanto para o público em geral, como também para mulheres, também para idosos. Nós temos uma cartilha que vai ser entregue agora para servidores públicos do município em questão da conscientização do empréstimo consignado. Idosos, nós temos a cartilha sobre empréstimos consignados, que nós fazemos várias palestras nos CRAS, né? E sempre que nós somos solicitados, palestras junto às faculdades, né? Nós também já fomos convidados, e eu sempre procuro estar, né, como nesses canais, né, de comunicação, passando informação, nas rádios, televisão, nós temos quadro na TV para falar sobre o direito do consumidor. São políticas que a gente adota, para quê? Para que o consumidor tenha acesso a essa informação. E nós temos também cartilhas sobre golpes em parceria com a delegacia, né, que foram entregues, né, para a população. E vamos também agora com um projeto para levar isso para crianças também. É o nosso intuito, educar sobre relações de consumo desde a infância, né, entender que quando ele for no mercado, ele aprender a olhar a validade, ele aprender sobre troco, ele aprender sobre que nem Bacana. tudo eu posso comprar, né? Às vezes a criança não tem essa informação, né? Nem tudo eu posso comprar. Sobre educação financeira, a gente está desenvolvendo um projeto sobre isso, para que a criança tenha essa realidade já sobre direito do consumidor, para que ela cresça já entendendo que aquilo ali tem uma lei, que é protegido, né? Assim como várias instituições levam a educação para a escola, seja de trânsito ou outros assuntos, nós queremos do PROCON também levar essa política para dentro das escolas, para as crianças também terem acesso a essa educação de consumo, né, consciente aí. E no nosso novo PROCON aí, que a gente vai ter um auditório aí, a gente quer educar também fornecedores. Nós já desenvolvemos isso, palestras, sempre que algum setor, nós temos muita parceria com os sindicatos, tanto o Sincogar, que é o do supermercado, Sim de Lojas, todos os Sedoresc, se eu não me engano, que é o de bares e restaurantes. Então a gente tem aí uma parceria muito boa para isso, para levar palestra, educação de consumo, trazemos palestrantes de fora. Essa é a nossa política aí para trazer cada vez mais realidade da educação de consumo, não só para consumidores, porque a gente entende o quê? Fornecedor, ele precisa estar consciente, né, dos seus direitos e deveres, porque para que ele exerça, né, também ali um fornecimento de qualidade, tanto de produto quanto de serviço. Porque às vezes se abre um negócio, ser fornecedor no Brasil já é um desafiador, ser empreendedor. E são muitas leis, muito regramento. Então, se a gente começa já conhecendo, facilita alguma autuação ali, que às vezes até mesmo ele desconhece aquela informação. Você falou sobre informação aos direitos. A gente vê muito na recepção dos comércios o número do PROCON lá. Quais são os canais de comunicação do consumidor? Como que ele, além do presencial, quais são os outros canais? O consumidor, hoje o PROCON Rio Verde só atende de hora agendada para atendimento, é uma realidade que a gente colocou, porque se nós fiscalizamos fila, não podemos ter fila para atendimento. E a gente tinha muita fila. Você chegava e ficava 4 horas para ser atendido no PROCON devido à fila de espera. Hoje você chega com o seu horário marcado e é atendido. Então, nós temos o atendimento presencial ali na Rua Costa Gomes, número 829 Centro, provisoriamente, né? Se Deus quiser, em breve estaremos em novo endereço. E depois o consumidor também tem acesso ao atendimento virtual, que é o 3602-8000, que é o WhatsApp da Prefeitura de Rio Verde. Você vai solicitar ali PROCON, ali já quando você manda um oi, já aparece a opção PROCON, você vai solicitar PROCON e vai conseguir iniciar o seu atendimento e mandar a sua demanda. Ali você consegue fazer seu atendimento de forma virtual e até mesmo abrir o processo administrativo. Até mesmo não só consumidores, mas também advogados com procuração podem estar utilizando esse canal para abertura de processo administrativo, não precisando deslocar até a sede, porque a gente sabe que o mundo hoje é muito digital. E a gente também tem um importante avanço aí, eu sei que o podcast de vocês tem muito alcance para a nossa classe de advogados, né? Nós estaremos também tornando o PROCON de forma totalmente digital. Nós estamos aguardando a finalização de um convênio com a SSP, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde vai disponibilizar o novo sistema do PROCON estadual, que é o PROGO. E esse sistema é totalmente digital, onde o fornecedor, o advogado, o consumidor, ele vai conseguir manejar o processo, assim como o PROJUDE, né, de forma totalmente digital, evitando aquela papeleira, o advogado ter que fazer carga, né, que é uma nossa realidade que a gente quer implantar e é um pedido, né,
do nosso prefeito, do nosso procurador-geral, para que a gente torne isso, né, de forma totalmente digital para facilitar, né, e dar mais amplitude que esse serviço chegue de forma mais rápida. Porque muitas das vezes a gente deixa de procurar o PROCON pela burocracia, de deslocar, por falta de tempo, eu sei disso. E a gente quer trazer isso, né, como realidade para todo mundo. Aquele que não consegue ir, ele tenha a disponibilidade de forma, né, digital, acessar os nossos serviços. E a nova sede, tem previsão da inauguração? Até porque também, você falou aí, há uma dificuldade, muitas pessoas falam, mas aonde fica o PROCON aqui em Rio Verde? Né? Aí você tem que falar, olha, fica na rua Costa Gomes, né? Na mesma rua ali da Caixa Econômica Federal. Isso. Agora com a nova sede, que vai ficar próxima ao Paço Municipal, né? Vai ficar mais fácil, né? Vai ter uma referência melhor. E essa nova sede, tem previsão de inauguração? A gente acredita que até o final do ano nós estaremos lá. Não tem uma data definitiva, mas a gente acredita que no próximo semestre aí a gente já esteja lá, né, trabalhando e entregando serviço para a população. É a nossa vontade e acredito que sim, já está bem adiantada. É uma obra que começou agora no final do ano passado e já está bem adiantada. A gente já está adquirindo os móveis, então a gente acredita que no próximo semestre aí não vai tardar muito, a gente já esteja lá. E é um grande presente, né, doutora? Melhor, pode-se falar que é o melhor PROCON, melhor sede do Brasil, né? Isso mesmo. Assim, não é porque eu trabalho lá, que eu estou lá. Eu falo que vai ser a melhor sede. É um projeto muito lindo. Foi idealizado pelo Dr. Paulo na gestão dele. Com um arquiteto que fez o Paço, o arquiteto que desenhou também o HMU, que é o Hospital Municipal Universitário. Totalmente futurístico, muito bonito. É um monumento. Vai ser o monumento da cidade, onde vai ter visitação. Assim como as pessoas hoje visitam o Paço. E a gente precisa ter isso. Eu falo que, assim, como visitar Brasília é tão bom, né? O que você faz em Brasília? A primeira coisa, visitar, né? Os poderes ali, né? Aquela Praça dos Três Poderes. Todo mundo tem uma foto ali, Os né? monumentos. Os monumentos, nos museus. Então, assim, isso é importante. Eu falo que não é porque é público que tem que ser ruim. Pelo contrário, tem que ser muito bom. E lembrando que essa sede está sendo construída com um recurso 100% do PROCON, de todas as multas aplicadas aos fornecedores ao longo dos anos. Não é do dinheiro diretamente da prefeitura, e sim de recursos do PROCON. Então, essa sede está sendo construída pelos recursos do PROCON. Então, está sendo aplicado, devolvido à população em forma de serviço de qualidade para a população. Que bom, né? Muito Já bom. estamos chegando ao final, né? Sim, do uma pena, mas... episódio. Mas nós vamos deixar um convite. Claro. Doutora, quando surgir um assunto mais polêmico, a gente vai fazer um convite, porque falta muita coisa ainda, né? Muito assunto em relação Sim, ao né, a gente tentou fazer só um ajuste aqui, né, de coisas gerais, né? Mas foi muito bom, doutora, receber você aqui no nosso programa, doutora Ana Carolina. E eu vou deixar para você fazer as considerações finais, se quiser deixar o contato do PROCON. Eu fico agradecida, muito obrigada pelo convite. Me coloco à disposição sempre que precisarem, tá? Volto sim, com todo prazer. Nós temos aí datas aí muito importantes pela frente, né? Que às vezes consumidores ficam com dúvidas, são assuntos bem interessantes. E eu fico sempre à disposição, né? Eu quero deixar o contato do nosso PROCON, que é o 3602-8600, nosso fixo. E caso queira acessar o WhatsApp, que é o nosso atendimento virtual, é o 3602-8000, que é o WhatsApp geral da Prefeitura de Rio Verde. E ali tem o PROCON, né? A aba PROCON, para que você possa ter o seu atendimento virtual. O telefone da fiscalização é o 99217-2783, onde você fala direto com os fiscais, né, caso precise. E, mais uma vez, muito obrigado. Estou sempre ali à disposição da população para que a gente possa continuar entregando, né, serviço aí de qualidade, né, para a população. Essa intermediação é muito importante. O PROCON é um órgão muito importante para a população. Muitas cidades ainda não têm PROCON, sempre vem nos visitar, prefeitos querendo implantar em outras cidades. Nós temos aqui a nossa vizinha Santa Helena, está implantando um PROCON lá, né? Em breve tem PROCON em Santa Helena. E isso é muito importante, fico muito feliz das outras cidades nos verem aí como referência. E a gente vai continuar caminhando aí como referência aí, não só para os nossos rioverdenses, mas para outras pessoas que queiram inspirar em nós, né? Para que a gente possa agregar cada vez mais. Um abraço a todos, foi um prazer.
Muito obrigado. E aqui encerra mais um episódio do Direito ao Ponto. E até a próxima, né, doutor? Até a próxima. Até o próximo episódio. Obrigado a todos.